Sejam muito bem-vindos. Hoje aqui nós vamos para a aula 13, parte 2. Vamos falar sobre materialismo, vida futura e justiça divina. E aqui no primeiro tópico nós vamos falar a visão materialista e seus efeitos na vida moral. O que é o materialismo? O materialismo é aquela pessoa que acredita que tudo acabou depois que morre. Então não tem alma, não tem consequência, não tem espírito, acabou, vai pro túmulo e acabou, fim, e essa crença, acreditar que tudo acaba quando a gente morre, ela faz as pessoas pensarem, que como elas têm pouco tempo de vida, a vida é curta, elas têm que viver ao máximo, e aí simplesmente abrem mão de fazer qualquer sacrifício em favor do próximo, porque vai parecer perda de tempo, Vamos viver intensamente o agora, Isso vai favorecer aquele pensamento egoísta, E um detalhe importante, por que esse pensamento egoísta é muito prejudicial? Porque é através da ajuda ao próximo, que a pessoa evolui também, Ajudando é uma das maiores formas, mais fortes de você conseguir evoluir e entender alguns aspectos da vida. E quando a gente assume que não tem nada além do nosso corpo físico, que morreu, acabou, a gente abre mão de viver essa experiência de ajudar o próximo, impactando a gente mesmo, Então, Allan Kardec ele vai falar, se você acredita que não tem espírito, sem horizonte espiritual, o egoísmo se fortalece e a pessoa ela conta apenas com a própria vontade como freio interior. Então, ou seja, se eu quero fazer, eu vou lá e faço, se eu não quero, eu não faço. Não tem nada que me freie, Então, a vida futura, ela como fonte de sentido e responsabilidade. O porquê de acreditar que existe uma vida além da morte? Por quê? Acreditar que existe vida além da morte, ela cria um senso de continuidade, Ela vai dizer pra gente, o que acaba é a vida na carne, mas tudo aquilo que você faz enquanto vive na carne conta na sua história de vida espiritual, que é muito mais longa, infinita, além da carne, Então, as experiências que você acumula enquanto encarnado, elas vão contar na sua vida espiritual, vão virar história na sua vida espiritual, O que você faz hoje repercute amanhã, seja isso bom, seja isso ruim. Então, quando você tem essa consciência, você começa a pensar 2 vezes antes de fazer tudo que te dá vontade, E um outro ponto também, acreditar que nós vamos reencontrar, temos a possibilidade de reencontrar aquelas pessoas que nós amamos na nossa existência carnal, sejam eles familiares, sejam eles pessoas que tivemos relacionamentos satisfatórios, sejam amigos, sejam afetos, Ter essa possibilidade faz a gente ficar ainda mais animado em acreditar, poxa, será que eu vou ver aquela pessoa que eu gostava tanto, que faleceu, vou ver minha querida avó que cuidou de mim com tanto amor, Será que eu vou ter a possibilidade de ver ela um dia, e lá do outro lado, como as pessoas falam normalmente, E isso fortalece, o desejo de agir com bondade, porque eu quero ter a possibilidade de encontrar os meus entes queridos, Então eu quero estar no mesmo lugar que eles. Isso vai me estimular a ser mais bondoso. Às vezes, pode ser que nós conheçamos uma pessoa que sabemos que pode ser que não esteja num lugar tão bom. Então eu quero ser melhor para caso eu desencarnar e Deus me permitir, eu poder ir lá ajudar essa pessoa se ela tiver uma situação ruim. Entendeu? Então, para Kardec, o Espiritismo ele reforça essa certeza ao mostrar por meio das comunicações que a vida após a morte é uma realidade ativa e próxima. Então, Allan Kardec, com o Espiritismo,
recebendo as comunicações dos espíritos, trouxe evidências de que, olha, não acaba após a morte, não. E essas evidências aparecem até hoje, né? Nas sessões de cartas psicografadas, quando Deus permite, né, que um ente ou alguma pessoa querida se manifeste nessas reuniões, né, e os parentes, né, conseguem confirmar a pessoa, porque só eles sabem como a pessoa se comunica. O médium fala de fatos, descreve fatos que só os parentes, as pessoas próximas daquela pessoa que faleceu sabem. Então é uma evidência muito forte de que existe algo além da morte, né? E é um estímulo a não cultive esse pensamento de que, acabou, viveu, acabou, morreu, não tem mais nada, cada um por si. Não é cada um por si. Você está somando experiências negativas, se você estiver fazendo coisas não tão louváveis, por acreditar que não vai ter consequência nenhuma. Como eu falei, isso está somando na sua história de vida espiritual. Não tem a nossa vida carnal, quando a nossa vida encarna aqui, que a gente acumula muitas experiências, as famosas histórias para contar, que a gente tem da nossa vida. E essas histórias também vão se somar a muitas outras que nós vivemos em outras encarnações. Então, que histórias, né, nós estamos acumulando aí? Qual é a qualidade dessas histórias? Então, por que falar em nova doutrina se a religião já ensina? E a gente vai estar falando de nova doutrina porque na época de Allan Kardec isso era uma nova doutrina, hoje em dia já não é mais, né? Então Kardec lembra que, embora a religião ensine a vida futura, sim, o catolicismo fala disso, né, e outras religiões também, o budismo e tal, muitas pessoas não se satisfez apenas com afirmações sem experimentar, ao menos interiormente, essa realidade, né? Então, quando ele fala aqui, né, muitas pessoas não se satisfez, né, apenas com afirmações sem experimentar. Ou seja, uma pessoa, um representante de uma religião que acredita que nós temos uma alma, vai falar, não, quando a gente morre, a gente vai para o céu, a gente vai para o inferno, a gente vai para o limbo, mas a gente tem uma alma, né? Muitas pessoas ouvem isso, tá, a pessoa falou aqui, acredito, né? Só que outras falam assim, não sei, que prova que eu tenho disso, né? Então a religião ela ensina, mas essas pessoas em específico, apesar do padre ou de qualquer outro representante falar que existe, né? Eles não experimentam, né, nem interiormente essa realidade, então também não acreditam, sabe? Estão acreditando, aquele acreditar superficial. Então o espiritismo ele complementa exatamente esse ponto, né? E oferece elementos que tornam visível e razoável aquilo que antes era aceito apenas por fé. Então é aquela questão de, se o padre falou, se o pastor falou, se o representante falou, é porque é verdade, aquela fé cega. O espiritismo vem dizer, não, isso acontece, é aqui o relato de alguns que vieram se comunicar com a gente, né? Aqui. Às vezes é o parente da própria pessoa que não acredita, que morreu e que está falando ali, numa carta psicografada. Então o espiritismo ele vem complementar, olha só, existe uma alma, sim, ela existe sim, e ela vai para algum lugar sim, ou fica por aqui vagando, influenciando nossos pensamentos. Esse é o papel do espiritismo com relação às pessoas que acreditam que a gente não tem alma, não tem espírito, não tem nada, né? Se Deus permite as manifestações espirituais, isso pode ser entendido como um auxílio amoroso para fortalecer a confiança dos que duvidam. Claro e evidente. Se Deus permitiu que os espíritos viessem, se comunicassem e se comunicam até hoje, é porque Ele falou, a humanidade precisa desse conhecimento, né? Para eles confiarem na fé, né? Fortalecer a confiança dos que duvidam, para dizer, olha, existe algo além, melhora o teu comportamento, que isso pode ter consequência ruim para você, né? Deus, como um pai amoroso, Ele quer que seus filhos evoluam. E isso, a revelação do Espiritismo sobre a existência dos espíritos, é mais uma forma dele mostrar, meus filhos, evoluam, meus filhos, né? Deus permitiu que esses espíritos se manifestassem, trouxessem essa comunicação para falar, meus filhos, evoluam. Eu preciso que vocês evoluam. Trouxe esse conhecimento, né?
penas futuras em chave de justiça e misericórdia. Então, em vez de castigos sem fim, o Espiritismo apresenta a ideia de consequências ligadas ao arrependimento e ao progresso interior do espírito. Então, o que algumas religiões antes pregavam: se você cometer pecado, você vai queimar no fogo do inferno, Dependendo do grau de pecado, você vai para o limbo, dependendo do grau, você vai para o inferno, E vai ficar lá queimando. A pergunta que sempre vinha na minha mente quando eu ouvia esse tipo de afirmação, eu falava: beleza, esse inferno acaba ou a gente fica lá infinitamente, E aí alguém, para me assustar, falava: não, infinitamente. Nossa, imagina ficar queimando no fogo infinitamente, é um sofrimento terrível, E aí o Espiritismo explica, em vez de castigo, o Espiritismo vai dizer o quê? Consequências ligadas ao arrependimento, Essa questão de fogo do inferno é mais uma alegoria, é uma forma alegórica de mostrar o arrependimento na consciência. Se alguém já experimentou ter a consciência pesada por algo de errado que fez, sabe que tipo de inferno eu estou falando, que eu acho que é até muito pior do que esse do fogo do inferno, Então, o arrependimento, ele gera um peso na consciência muito grande, quando a gente se dá conta das coisas que fez, E quando a pessoa se dá conta, Aí Deus, agora ela se arrependeu, ela entendeu o que ela fez de errado. Então vamos colocar ela na mesma situação para ver se ela de fato aprendeu. E aí quando a pessoa enfrenta uma situação parecida, ela vai lembrar: opa, eu já passei por isso e a consequência foi essa, foi horrível, eu não quero mais passar por isso. E ela muda o comportamento dela. E esse ato de mudar o comportamento vai gerar o quê? Progresso interior no espírito, porque ela finalmente introjetou, ela entendeu a consequência daquilo ali. Então, o que é o fogo do inferno? O fogo do inferno é esse peso na consciência, que ele pode ser uma tonelada dependendo do grau de erro que você cometeu, do pecado, entre aspas, que você cometeu. Digamos que Hitler, venha ter se arrependido de todas as coisas ruins que ele fez, e foram muitas coisas ruins. Imagina o inferno que Hitler não vai viver na consciência dele quando ele cair por si e entender que, nossa, olha o que eu fiz, É um tipo de sofrimento que gera até depressão, cara, dependendo do grau de erros que a pessoa cometeu, E é isso que o Espiritismo vem trazer, vem mostrar, Então, no Espiritismo, o sofrimento, ele é visto como algo temporário, como eu falei, durante o tempo em que o espírito permanece preso ao erro e resiste ao bem, Então, o Espiritismo ele vai falar que você vai queimar eternamente no fogo do inferno. Ele vai falar... Então, o Espiritismo, ele não vai falar que, como eu tinha dito antes, ele não vai dizer que você vai queimar no fogo do inferno eternamente. Ele vai dizer que enquanto você não se arrepende, você sofre, Você sofre. Mas o político está roubando milhões e milhões de dinheiro e está sofrendo numa ilha tranquilamente, curtindo o sol, céu azul e água fresca. Não se engane, não se engane. A consciência dele está sempre chamando a atenção dele. Ele está indo contra uma lei moral do universo, de Deus. E quando a gente está indo contra uma lei moral do universo, de Deus, tudo, as energias não trabalham a nosso favor. As coisas, ele vai estar lá, mas vai ser como se não tivesse. Ele vai estar lá achando que está, ele está vendo um monte de gente ali interesseira em volta dele, às vezes até desejando o mal dele. Isso não é uma vida feliz, Então, enquanto ele permanece preso ao erro, ele vai sofrer, ele vai viver o inferno, Até para você manter coisas erradas é um inferno, Então ele vai ficar preso ao erro e vai resistir ao bem. Isso vai ser o inferno. E ele vai atrair pessoas com a mesma energia que ele enquanto ele está fazendo as coisas erradas. Então isso é o inferno. Esse estado de sofrimento, que por fora quem está olhando acha que ele está na vantagem, não está não.
Quando há arrependimento sincero e mudança real, a lei divina se manifesta em forma de esperança, renovação e aprendizado. Isso Allan Kardec não tirou de lugar nenhum, não. Os espíritos trouxeram. E aí é o valor da doutrina espírita, né? Quando a pessoa se arrepende sinceramente, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais cometer esse tipo de erro. E ela não fica só na superficialidade do eu não vou mais. Ela de fato muda, é uma mudança sincera. A lei divina vai trazer aquela sensação de esperança. Agora as coisas vão ser diferentes. Agora eu corto esse mal pela raiz. E aí a pessoa se renova e aprende com os erros que ela cometeu. E aí o tipo de sofrimento dela vai ser um outro. Por quê? Vou colocar um exemplinho aqui. A pessoa era corrupta, roubou gente pra caramba, roubou um país inteiro, né? Muitas pessoas morreram em hospitais por não terem recursos, porque ela desviou verbas de hospitais que poderiam salvar pessoas. E ela estava aparentemente feliz, curtindo, aquele dinheiro roubado nos imóveis, nas ilhas que ela comprou, nos carros, aparentemente. E aí ela é presa. E a pessoa vai sofrer muito, perdeu tudo. Os familiares que viviam naquela vida boa tiveram que mudar completamente o padrão de vida. E digamos que ela de fato se arrependeu. Aí é um outro tipo de sofrimento. Ela está lá na cadeia comendo arroz e feijão, Antigamente era só caviar. Só que para uma pessoa que se arrependeu, aquele sofrimento é renovação, é alívio, É alívio de saber, eu estou pagando pelo que eu fiz aqui na Terra. Pode ser que na encarnação, após o desencarne, tem que pagar ainda mais, dependendo do grau do erro que cometeu. Mas vai viver uma pessoa que realmente, que teve aquele arrependimento sincero. Ela vai viver aquela situação de sofrimento com relativa alegria, porque ela falou, estou cumprindo por todo o mal que eu causei para as pessoas. Numa outra situação, se ela de fato aprendeu, ela não comete mais aquele erro. E ela ainda vai ser melhor do que ela poderia ser, por causa daquele erro que ela aprendeu que não deve ser cometido. A força moral das comunicações espirituais, Então, aquele exemplo anterior aqui que eu falei, nesse último tópico aqui, a lei divina se manifesta em forma de esperança, renovação e aprendizado. Isso aqui é uma afirmação que os espíritos trouxeram. Quando as pessoas se arrependem de forma sincera, a lei divina traz esperança, renovação e aprendizado. E é muito do que a gente vai falar aqui, a força moral das comunicações espirituais. Então, os relatos dos espíritos sobre suas alegrias e dificuldades após a morte tocam mais profundamente do que descrições abstratas. Uma coisa é eu falar, olha, está escrito na Bíblia isso aqui. Uma coisa é eu falar. Então, uma coisa é eu falar, outra coisa é eu mostrar exemplos reais. E os espíritos, que foram seres que encarnaram aqui na Terra, que viveram aqui na Terra, que cometeram erros como nós cometemos todos os dias, erros muito parecidos com os nossos, eles vêm falar a consequência desses erros, Eles vêm falar o que acontece quando a gente toma decisões que vão contra as leis de Deus, Então eles vêm falar de tudo isso e mostrar pra gente, o que acontece de fato, E aí entra a questão moral. Então, ao mostrar de forma concreta que o bem traz paz e o mal gera sofrimento, simples assim, o Espiritismo inspira transformação íntima. Fazer o bem te traz paz, fazer o mal te gera sofrimento. Então, isso gera a pessoa que realmente quer mudar, a pessoa que realmente quer ter um pouco de paz, ela vai prestar atenção nisso que o Espiritismo está falando. O que é a transformação íntima? É você mudar as suas atitudes diante da vida,
Se eu tenho o hábito de ser egoísta, se eu tenho o hábito de falar mal dos outros, isso vai me trazer, né, uma consequência de sofrimento, porque assim como eu falo, os outros vão falar de mim, e isso gera uma bola de neve enorme. E falar mal a maledicência ainda é um dos menores problemas, né? Quando eu opto por não ser mais assim, quando eu opto por, ao invés de eu gastar o meu tempo tecendo comentários sobre a vida alheia, e passo a olhar para mim e falar quais são os meus problemas que eu tenho que resolver, olha como as coisas mudam. Eu vou passar a olhar mais para mim e tentar resolver a minha vida, ao invés de querer ficar elaborando hipóteses sobre a vida dos outros, né? E isso é uma transformação íntima num exemplo simples da maledicência, né? Então, assim, ele se torna, né, o espiritismo se torna um aliado da religião, fortalecendo a confiança na justiça divina e despertando para uma ética vivida no dia a dia. Vivida no dia a dia. Então, né, por que um aliado? A religião, ela vai permitir o quê? Aquela conexão espiritual mais profunda, né? O espiritismo, né, ele vai fortalecer a confiança, né, no sentido de mude as suas atitudes éticas no seu dia a dia. No seu dia a dia, que é o mais importante, porque a gente vai somando experiências, não é quando a gente dorme, é no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nas palavras que foram ditas ou que não foram ditas, nas atitudes que foram tomadas ou não tomadas, na mudança de pensamento, né? É isso o que vai contribuir para a nossa evolução, né? Dizia Jesus, orai e vigiai, e esse vigiai tem muito a ver com as nossas atitudes enquanto vivemos aqui na carne, né? Com as nossas atitudes, vigiar o nosso dia a dia, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, as nossas palavras, né? Muito a ver com isso. E aqui, resumindo, né, o nosso estudo, vamos abrir aqui todos os tópicos, né, porque está fora de ordem, então vamos botar eles aqui na ordem. Então, primeiro aqui, a visão de que tudo termina com a morte pode enfraquecer o compromisso com a solidariedade. Sim, imagina se todo mundo acreditasse que não tem outra coisa além da vida, cada um ia viver no seu, né? Ia viver na lei do cada um no seu quadrado. Em algumas coisas é importante cada um no seu quadrado, no sentido de cada um cuida da sua própria vida. Mas não quer dizer que, quando possível, vamos ajudar as pessoas a viver, sem se intrometer na vida delas, mas dando ferramentas para que elas possam viver, né? Um exemplo aí que eu tirei do livro da Joana de Ângeles, algumas pessoas querem empurrar a religião, vai para comunidades carentes, pessoas famintas, e querem colocar condições do tipo, você frequenta um determinado culto religioso e no final você pode comer. E a Joana de Ângeles fala, não tente dar conhecimento antes do alimento. A pessoa faminta não consegue raciocinar com fome. Dê o alimento sempre, primeiro, né? E uma pessoa que não acredita que existe algo além, né, não vai ser solidária, né? Então, é essa a questão da solidariedade, né? A certeza da vida futura amplia o sentido da existência e reforça a responsabilidade sobre nossos atos, né? Então, quando nós acreditamos que existe algo além, o que acontece? Nós vamos dar mais valor à nossa vida, né? Nós vamos dar valor ao que nós fazemos. Nós vamos pensar 2 vezes antes de cometer coisas erradas, antes de cometer os nossos erros. O Espiritismo oferece experiência e raciocínio para apoiar aquilo que a religião já ensinava por fé. Então, o Espiritismo ele prega muito a questão da fé raciocinada, não é mais uma coisa cega. Por que eu preciso amar ao próximo, né? Por que amar ao próximo como a si mesmo? Né? Como a si mesmo. Por quê? Porque eu preciso, né,
mudar o meu comportamento com relação, por incrível que pareça, com relação a mim, né? Quando eu me amo, eu reflito esse amor para com as pessoas ao meu redor. E esse amor vai gerar o quê? Vai gerar mais compreensão, vai gerar um sentimento mais fraterno, vai contribuir para que outras pessoas pensem assim. Vamos supor que eu seja uma pessoa extremamente dura com as pessoas, que use palavras ríspidas o tempo todo com as pessoas, né? E aí alguém vem e me trata de forma diferente e eu me sinto bem com esse tratamento, eu começo a repensar o meu comportamento, né? Então essa é a importância do amar a si e amar ao próximo. Porque aquela pessoa ríspida que recebeu um comportamento de alguém que acredita no amar ao próximo vai ter uma outra visão e talvez começar a mudar o seu comportamento, né? Então, as consequências espirituais são apresentadas como educativas, ligadas ao arrependimento e ao progresso moral. Então, as consequências dos nossos pecados, vamos dizer assim, e o Espiritismo entende como consequências espirituais, elas servem para a gente aprender, né? E isso acontece quando as pessoas se arrependem, e quando elas se arrependem, elas são levadas a progredir moralmente. Quando elas se arrependem legitimamente, eu não cometo mais esse erro, eu não faço mais isso. Isso leva ao quê? Como consequência, progresso moral. Aquele ponto ela aprendeu. Esse erro ela não comete mais, né? As comunicações dos espíritos convidam a uma reforma íntima baseada na confiança na justiça e na misericórdia de Deus, né? Então, os espíritos, eles vêm, através dos relatos deles, vêm dizer o seguinte: eu era assim, eu fazia isso, coisas terríveis, hoje eu sou assim, eu passei por isso aqui, foi terrível, foi inesquecível, um trauma terrível, mas eu aprendi, porque Deus ama a todos, sem exceção. Todos. A pessoa é a pior, o espírito malfeitor, Deus ama ele também, porque ele é um filho desviado. Se você for na Bíblia lá, você vai ver a parábola do filho pródigo, né? Então, Deus também ama ele, né? Então, Deus é justo e Ele dá a mesma oportunidade para todos, né? Deus é misericordioso. Então, os espíritos, quando eles vêm trazer as histórias deles de vida, você chega a essa conclusão sendo assim mostrada na prática. Então, por isso que o Espiritismo fala que ele consegue embasar muitas coisas que as religiões tradicionais, né, colocam como mistério. O Espiritismo vai dizer: olha só, não é bem mistério, aqui está a justificativa. Observa que ele não invalida o que está sendo dito, ele só diz como e por que aquilo ali acontece, né? Então aqui nós fechamos aqui com uma pergunta para reflexão: de que maneira a certeza íntima de que a vida continua após a morte mudaria hoje as suas prioridades e escolhas? Então, se você passasse, eu acredito que muitas pessoas aqui devem acreditar em espíritos, né? Mas digamos que ninguém aqui acredita, né? Se você tivesse uma certeza de que a vida continua após a morte, quais seriam as suas atitudes a partir de então, né? Como quando a pessoa não acredita, ela faz tudo como se não houvesse amanhã. A partir do momento que você acredita que existe uma consequência, e aí? Como que você atuaria? Como que você agiria? Como que você escolheria, né? Então nós encerramos aqui a parte 2 da aula 13 e espero vocês na parte 3. Um abraço e até a próxima aula.